nossa gravação, para depois publicar isso lá no Moodle para todo mundo. E nesse meio tempinho também os colegas vão chegando, alguns colegas estão se conectando por agora também. Boa noite para todo mundo que está por aí. Eu vou pedir só a gentileza de vocês de usarem o chat para perguntas ou questionamentos ou quando eu faço alguma interação com todo mundo, para que a gente não tenha ruídos ali na hora também da discussão. Eu sei que alguns assuntos que a gente vai falar hoje, eles vão gerar conversa e vai dar vontade de teclar coisas ali, mas vamos tentar se conter para a gente conseguir utilizar o chat da melhor maneira possível, tá? Então, ok, aqui eu vou até fechar a minha parte do chat para não atrapalhar um pouquinho do espaço. E a gente inicia então a nossa aula sobre inovação. Para falar sobre inovação, para falar sobre o quanto as nossas três áreas elas estão totalmente envolvidas dentro desse cenário de inovação e o quanto é interessante a gente mergulhar um pouco dentro desse cenário para conseguir pensar em alternativas diferentes e até isso, e eu acredito que nunca foi tão oportuno essa aula e essas aulas sobre criatividade e inovação por conta do momento que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai conversar e vai discutir um pouquinho sobre isso também ao longo dessa nossa aula. Para isso, eu só queria recapitular com vocês aquele assunto que nós falamos sobre economia e indústria criativa. A gente fez uma atividade nas últimas aulas que vocês apresentaram e a gente entrou dentro desse assunto de economia e de indústria criativa, observando os quatro grandes grupos que formam essa economia criativa. Aqui fazem alguns apontamentos. Eu vou só pedir para quem tiver com o microfone ligado, deixar ele desligado, para não ter nenhum ruído. Obrigado. E a gente tem, dentro desse contexto da economia criativa, as áreas do consumo, as áreas da mídia, da cultura e da tecnologia. Então, a gente vai abordar e vai trabalhar muito os contextos de inovação também cercados dentro dessas áreas, até porque nós fazemos parte desses segmentos, né? Vocês fazem parte do segmento de consumo, de publicidade, de design, o jornalismo faz parte do segmento das mídias. Então, isso que está sendo envolvido e que a gente vai falar sobre inovação tem total sentido quando a gente está tratando dos nossos segmentos da indústria da economia criativa. Então, aqueles textos que vocês publicaram, as apresentações que vocês fizeram e tudo isso que vocês compilaram de informação, ela serve como um contexto que vai dar chão para também a gente agora partir para o assunto da inovação, ok? E para a gente falar sobre inovação, a gente trouxe na aula da semana passada a Carla, que é empreendedora, né? E a Carla ela falou de alguns tópicos, de alguns assuntos interessantes e oportunos que tem total sentido com o que a gente vai trabalhar. A fala da Carla tinha total relação com o contexto do treinar o erro, da experimentação, da relação da abertura que nós devemos ter ao absurdo, ou seja, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, a testar e a errar. A gente sabe que dentro do nosso cenário de inovação, isso acaba sendo um pouco limitador em alguns casos. Por que é limitador? Porque às vezes dentro de uma empresa a gente não tem essa abertura para a experimentação e para o erro. Mas quando a gente está iniciando um novo negócio, quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode deixar ela passar. E muito do processo que a gente envolve de criatividade é para justamente nos tornarmos um pouco mais criativos e nos tornarmos um pouco mais inovadores dentro do dia a dia e do contexto que a gente vai acabar criando e desenvolvendo aqui. Para isso, eu começo com vocês, então, o nosso assunto e a nossa base mais teórica agora, falando sobre cultura da inovação. E para falar sobre cultura da inovação, eu queria só relembrar aquelas nossas primeiras aulas, quando a gente começou a falar sobre cultura e entender novamente o processo do que constrói, o que forma, o que fomenta uma cultura. O que é de fato cultura, né? A gente falou e brincou na nossa primeira ou segunda aula, ainda no modo presencial, que cultura é tudo aquilo que a gente aprende do pai e da mãe. Até aí, a gente entende que cultura é um contexto que vai unir valores, crenças, hábitos e tudo mais.
Para a gente tratar esse assunto, a gente precisa entender, então, que cultura é um conjunto de hábitos, de valores, de uma sociedade ou de um grupo que vão formar relações e identidade disso. A gente fez e deu aquele exemplo do anel de casamento, e a gente percebe que isso é uma construção de códigos que está dentro da cultura. A gente sabe que, por exemplo, a moeda, o dinheiro, o real que a gente utiliza aqui no Brasil não funciona nos Estados Unidos porque eles usam dólar, então a cultura econômica deles é diferente da nossa. Mas a gente tem N outros hábitos, N outros valores que são arraigados desde a nossa infância, desde o nosso contexto social, e que fazem e fomentam essas culturas. Seja uma cultura da casa de vocês, seja uma cultura da sociedade de vocês, da nossa geração, dos nossos grupos, e até do nosso país ou do nosso mundo. Então a gente tem e vive essas culturas, que são esse conjunto de hábitos, conjunto de valores que estão sendo construídos aí dentro do processo. Quando a gente fala disso, eu lanço uma pergunta para vocês que vocês podem tanto falar por áudio quanto podem lançar pelo chat, tá? Quais são os principais hábitos da família de vocês? Se vocês tivessem que recordar aqui e colocar ali, escrever no chat, quais são esses principais hábitos? E quando eu falo de hábito, pode ser o seguinte: todo domingo tem que ter um almoço específico. A gente precisa, a gente faz esse tipo de rito antes de dormir. Todo mundo almoça junto ao meio-dia. Quais são esses hábitos que vocês têm? Bom, tirando o lance de falar gritando, ok? Falar gritando pode ser um hábito que pode ser também um problema auditivo, tá? Para o Caio, acho que foi colocou aqui. Antes da quarentena era jantar pizza da minha avó, ok? E esse hábito possivelmente agora ele foi cortado por isso, né? Todo dia tem que ter chimarrão, domingo é dia de maionese, né? Nunca se come feijão no domingo, bah, que coisa triste. Assistir filmes juntos, isso é um hábito legal. Polenta com galinha no domingo, bem típico de italiano. O domingo tem que ter churrasco, ficar enchendo o saco da mãe. Espero que ela não tenha mais de 2 filhos. Churrasco no final de semana, ver uma série durante o almoço. O último que se sentar na mesa na janta é o que faz oração, olha só, legal. Fazer almoço, não lava, quem faz almoço não lava louça, sagrado para todo mundo, eu acho. Depende, Marina, quando está em 2, às vezes essas regras elas não se colocam. Mas isso são hábitos e características que estão no cotidiano de vocês, né? Então estão no dia a dia de vocês, e são coisas que é tão normal para vocês que vocês já não questionam, faz parte do convívio social de vocês. Então, o Cadu coloca aqui, ó, aqui em casa tinha a tradição do churrasco, e como eu não como mais carne, o pai fica putaço porque não pode mais fazer aquele churrasco grande e possivelmente sobra sempre bastante coisa, né? Mas começa a conversar com ele para colocar cebola e outras coisas no churrasco, daí tu acompanha ele pelo menos na hora da brasa, Cadu. E daí essas questões que são criadas formam esse ritmo de sociedade. Um ritmo, exatamente, ó, assa um abacaxi, fica muito bom. O ritmo de sociedade, o ritmo de contextos culturais. E que esses contextos culturais formam o nosso convívio, como nós convivemos com as pessoas. E também os contextos culturais, muitas vezes, formam os preconceitos, muitas vezes formam as relações, que muitas vezes são relações positivas ou negativas entre grupos diferentes, entre hábitos diferentes, entre aceitação ou não daquele código, daquelas informações. Então, se a gente pegar um hábito que nós não tínhamos há 2 meses atrás, que é o hábito de uso da máscara, a gente sabe que existe ainda muita resistência. E o que precisa acontecer para que as pessoas, de fato, comecem a usar a máscara quando saem? Talvez multa, como aconteceu na relação do cinto de segurança, talvez um aumento de mortes ou infecção de pessoas próximas. Então, a gente tem situações que muitas vezes elas precisam ser dolorosas ou muito grandes para que as pessoas se habituem a novos códigos e a novos valores. Então, quando eu falo de código, eu estou falando de significação e de elementos e de fatos e de situações que vão criar significado e sentido no nosso cotidiano. Então, a cultura ela vai ser formada pela aceitação de um código por 2 ou mais pessoas. A gente falou na aula da semana passada
A gente falou na aula da semana passada que o contexto de código, ele não da semana passada, mas das primeiras, né? O contexto de código, muitas vezes, ele pode ser criado por duas ou mais pessoas. Então, se dentro da casa de vocês moram em 3 ou 4 pessoas, ou até duas, vocês compartilham um mesmo código, compartilham um mesmo hábito, e todos aceitam esse hábito e esse código dentro do convívio da casa de vocês, isso já construiu uma microcultura, já construiu uma cultura dentro da microsociedade que vocês estão ali, que é a casa de vocês. Então, qualquer mudança, qualquer alteração nisso, com certeza vai gerar conflito, pode gerar negação, porque quando a gente muda um código, quando a gente muda um hábito, e esse hábito ele está muito forte no nosso dia a dia, a gente tem a negação. A gente tem estágios onde a gente muitas vezes vai negar, depois dessa negação a gente vai tentar ter, e vai estar no estágio de raiva, e esse estágio de raiva a gente vai passar para um estágio de entendimento, até que a gente aceite aquilo e comece a utilizar esse código dentro do nosso convívio. Alguns têm um tempo um pouco maior dentro desse estágio, outros têm um tempo um pouco menor, mas é algo natural quando a gente aprende um novo hábito, ou uma nova rotina, ou tem que ser inserido dentro de uma nova rotina. Eu falo isso sobre cultura porque quando a gente está falando sobre inovação, a gente está tratando sobre cultura. Não tem como eu desassociar aqui o assunto de inovação sem falar com vocês de cultura, porque a gente está falando de pessoas. E são pelas pessoas que essa inovação vai surgir. São pelas pessoas que os códigos vão ser aceitos. E são pelas pessoas e as pessoas vão perceber esses códigos, vão perceber esses novos hábitos e aceitar isso para que esse produto, esse serviço, isso que está sendo oferecido, essa forma como está sendo apresentado um show de um cantor, ou uma live, ou um produto específico que agora a gente tem que utilizar, isso vai acabar sendo aceito por um grupo de pessoas que vão influenciar outros grupos, que vão influenciar outros grupos, e isso vai se fortalecer dentro de uma cadeia cultural. Por isso, quando a gente estava iniciando o processo de uso da máscara, quem eram os formadores de opinião? Quem eram as pessoas que estavam dizendo para a gente usar? Médicos, possivelmente pessoas que são influentes dentro das redes sociais, porque daí ali a gente começa a ter essa informação um pouco mais difundida. O próprio Átila, né, o Gabriel lembrou aqui muito bem, difundida, e isso vai acontecer de uma forma mais forte. Mas não se enganem em achar que a cultura ela é algo rápido, tá? Mudanças culturais elas podem ser muito lentas, mas muito lentas mesmo. A não ser quando a gente tem uma grande guerra acontecendo, que não é o caso, a gente nunca teve uma grande guerra aqui, a gente não presenciou isso, mas possivelmente nossos avós presenciaram muito. Mas as epidemias, as pandemias também geram uma aceleração, desculpa, do processo de transformação cultural. E a gente está vivendo um momento que é um momento único. É um momento para nós, enquanto comunicadores e designers, aprender com esse processo, porque é um momento que está transformando a vida de todo mundo, e a gente não tem uma pessoa que não esteja sendo transformada com esse momento. E as formas como nós lidamos com as coisas, as formas como nós lidamos com o consumo está mudando, as formas como nós lidamos com a informação tá mudando, as formas como nós lidamos com as outras pessoas está mudando. Então, isso é um processo de transformação, que é um processo de transformação que acaba sendo rápido e gerando mudanças rápidas culturalmente. Daí, eu abro novamente agora a pergunta para vocês, e eu pergunto para vocês quais hábitos que já mudaram para vocês nesses 2 últimos meses. O que mudou para vocês em hábitos? Teve um colega ali que comentou que não vai mais comer pizza na casa da avó, né? Mas os demais, assim, quais outros hábitos? A Carol comentou estudar em casa, é um hábito que mudou para todo mundo aqui, né? Não ver a família no final de semana, isso é uma das coisas mais dolorosas que a gente tem. O Gabriel comentasse um hábito perfeito aqui, lavar as compras no mercado. Agora a gente tem um hábito que é dar banho em saco de macarrão, né? Quem aqui já fez isso e sabe o rito que é
isso de chegar no mercado, lavar a sacola, lavar as embalagens todas como precaução, né, como um cuidado que a gente tem que fazer. A relação de pegar o ônibus, eu voltei a desenhar com mais frequência, o Zac comentou isso, mas não fica muito em casa por causa do hospital. Tá, ok. Não poder viajar para ver a família, a Isadora comentou isso é um grande problema. A relação do chorar mais, principalmente se tu está assistindo a série This Is Us, tá? Eu não consigo não chorar em todo o episódio. A relação meu trabalho mudou totalmente, a Marina Guide comentou. Estou confeccionando máscaras agora, chegar em casa, tirar toda a roupa e tênis na entrada da porta, que a gente agora tem um cantinho sujo, né? Então, eu acredito que vocês também tenham isso, principalmente para aquelas pessoas que saem todo dia. A gente tem um cantinho sujo onde fica lá tênis, sapato, a gente já entra para o banho para isso, a roupa fica lá guardada 2 dias ou ela vai para a máquina de lavar. Então, são hábitos que estão no nosso convívio agora. E alguns estão assistindo mais a Amazon Prime, outros estão jogando mais, e as pessoas estão um pouco mais sentimentais, obviamente, porque a gente sente falta de pessoas nesse momento, a gente está sentindo muita falta de pessoas que a gente poderia estar junto, a gente sente falta dos abraços, então para aquelas pessoas que moram mais sozinhas, acredito que isso esteja sendo um pouco mais doloroso, a relação do lavar as mãos e assim que sejam alguns desses hábitos continuem, né, que a gente possa estar mais seguro quando a gente aperta a mão de uma ou outra pessoa. Legal, boa participação, gente. Eu acho que esses hábitos fazem muito parte agora da nossa nova rotina. E dentro desse contexto, outras características que vêm a acontecer ou vêm a se formar com isso são as nossas formas de consumo também. As nossas formas de consumo, do quanto a gente percebe que não sente mais falta, talvez, de ir até um shopping, mas sente muita falta ou uma necessidade muito grande de entretenimento. E percebe o quanto a arte se faz necessária nesse momento, muito mais que alguns aspectos de consumo. Ou até mesmo como algumas lojas precisaram se reinventar. Algumas lojas precisaram se reinventar nesse momento para não fechar. Alguns restaurantes precisaram aderir a sistemas de delivery para que eles pudessem continuar enquanto serviços também. Então a gente tem aí um monte de coisa. A gente tem o uso de máscara, a gente tem um entendimento sobre nacionalização das próprias fábricas, do entender do quanto a gente não pode ficar só dependente da China ou de outros grandes polos que fabricam tudo para a gente. A relação do uso de plataformas digitais, que cresceu ainda mais. Então, uma das nossas maiores necessidades hoje é dados dentro da própria internet. A gente precisa de banda para poder utilizar e trabalhar, para aqueles que estão mais dentro de casa, trabalhando em sistema de home office. A própria relação da inteligência artificial, que pode crescer nesse momento, a telemedicina, que pode crescer nesse momento, onde a gente sabe que os hospitais estão super cheios, congestionados, e muitas vezes alguns médicos podem fazer um ou outro tipo de clínica via telemedicina, e outras tantas coisas, tá? Outras tantas coisas que podem surgir e crescer, outras coisas que podem morrer, outras coisas que podem não ser mais úteis para nós, e que a gente vai se transformando dentro desse nosso jogo cultural aí que a gente está envolvido. Então, é legal a gente perceber o quanto isso tem influenciado e quanto as pessoas estão aceitando ou não aceitando esse tipo de transformação. Porque é um momento que todo mundo está fazendo parte e é um momento que vai alterar muito do nosso ciclo da história. E principalmente para nós que trabalhamos com comunicação e para nós que trabalhamos com marcas especificamente, entender como que as marcas podem se conectar de uma forma um pouco mais humana, ou um pouco mais direta, ou um pouco mais imersiva com esse usuário, nesse contexto e talvez será o grande trunfo desses processos de inovação que a gente vem a tratar. Mas agora, para virar a página e para falar sobre o nosso assunto, eu queria falar e fazer uma diferenciação aqui sobre o que é invenção e o que é inovação.
Esses são dois termos que eles se confundem um pouco. As pessoas confundem um pouco o que vem a ser invenção, falam de contextos muito próximos ao que é inovação, e a gente vai acabar entendendo aqui, eu vou exemplificar e a gente vai aprofundar um pouquinho mais para a gente compreender essa relação. Se vocês estiverem anotando ou fazendo print ou qualquer coisa do tipo, uma frase que eu gostaria que vocês registrassem com vocês, e essa apresentação ela vai estar pública para vocês, fiquem tranquilos, assim como a aula, é o quanto a diferença entre invenção e inovação está totalmente ligada à cultura e à geração de valor. E daí a gente vai entender por quê. Se a gente entende que cultura é o conjunto de hábitos e valores que o ser humano constrói e tem, o que a invenção e a inovação têm a ver com isso? Vou lá, eu vou contar para vocês. Invenção, a palavra invenção, ela vai surgir da imaginação produtiva ou criadora. É a capacidade que nós temos para produzir algo, é a capacidade criativa que a gente tem. A invenção nada mais é do que uma criatividade aplicada. Ela é uma descoberta, uma criação decorrente de um estudo ou de experimento que vocês venham a fazer, de qualquer coisa, dependendo ou não e podendo ou não atender ou gerar uma necessidade. Percebam que invenção é algo que todo mundo pode ter e todo mundo pode fazer. Eu posso hoje pegar uma caneta e juntar ela com talvez um fazedor de chá, e daí eu vou ter uma caneta que ela vai ser para fazer chá também. Então ela escreve e ela faz chá. Daí eu fico pensando, talvez ela vai ser útil no meu cotidiano, porque eu posso anotar receitas ali e ficar fazendo chazinho com ela. Eu tenho uma invenção. A invenção é tirar essa ideia que eu tenho do papel e executar ela por meio de um protótipo, de um teste ou por meio de um produto físico. A gente tem N situações aí de invenções. Maurício, eu já te respondo essa pergunta, tá? A tua pergunta tem sentido, mas quem inventa a lâmpada ou quem inventa o LED, antes de qualquer coisa, é um inventor, tá? Então, existe a invenção da lâmpada e do LED, mas a gente vai explicar aqui quando que isso se torna inovação. Quando a gente tem esse tipo de produto, e esse tipo de produto aqui, que eu comentei com vocês, da caneta que faz chá, ela não teve uma aceitação no mercado, ela não gerou nenhum tipo de valorização ou de valor sobre aquilo que se constrói. Ela foi uma simples invenção, ela é só uma simples invenção. A partir do momento que ela entra no mercado, que ela muda a vida de algumas pessoas, por menor que seja, ela se tornou uma inovação. Ela se torna uma inovação e ela tem grau dentro dessa inovação, um grau mais baixo, um grau mais alto, mas a inovação é uma invenção que altera e cria uma nova atitude dentro da cultura. A inovação, ela deriva dessa relação do inovare, né, a palavra que significa também fazer o novo, por isso que ela vem e eu preciso de ideias, de produtos inventivos para alterar ou renovar qualquer coisa que aconteça. Então, a inovação ela vai significar ideias que vão ser novas ou adaptadas dentro de alguma cadeia de produto ou de serviço para, de forma original, criar um impacto e esse impacto ser percebido. Eu vou falar outra frase importante aqui para vocês, que é o seguinte: não adianta eu, Diego, dizer que eu sou um professor com aulas inovadoras. As minhas aulas são inovadoras, mas ninguém percebe isso. E fica só no meu discurso em dizer que as minhas aulas são inovadoras. A inovação, ela precisa ser cantada pelas pessoas que recebem aquele tipo de invenção. Entender que aquelas pessoas precisam reconhecer que o Diego talvez tenha aulas inovadoras, não o Diego ficar anunciando isso. Por quê? Porque dentro desse cenário, a gente fala que a inovação ela precisa ser percebida. E quando eu falo percebida, eu digo o seguinte: eu tenho essa caneta que faz chá, só que ninguém quer comprar ela. Ninguém está se interessando por ela. Isso não altera o hábito das pessoas em escrever ou fazer chá. Então, é só uma invenção. Não se torna uma inovação. Indo no exemplo do Maurício, que ele comentou da lâmpada de LED, a lâmpada
no seu início, ela foi uma invenção e, dentro desse contexto da invenção, ela inovou porque ela trouxe uma mudança de hábito, uma mudança de valores para um grupo de pessoas e para vários outros grupos de pessoas. E depois ela sofreu melhorias, incrementos, que a gente vai acabar falando. Um desses incrementos acabaram sendo o LED, né? Então, a gente tem o LED como uma também invenção a partir das características da lâmpada e que gerou uma nova, um novo uso, uma nova forma e substituiu modelos antigos de lâmpadas. E a gente tem essas variações e isso é um gradativo que a gente tem e que vocês podem perceber isso no celular, podem perceber isso no próprio computador que vocês estão assistindo a aula, vocês podem perceber isso na forma como vocês se comunicam, na forma como vocês ligam hoje. Muitos de vocês nunca mais usaram SMS no celular porque não há necessidade de usar mais, vocês estão usando o WhatsApp, estão usando as outras redes sociais, então coisas vão e vêm e isso faz essa mola da invenção e da inovação girar. A gente tem dentro do Brasil como registrar invenção. A gente tem o INPI, que é o nosso órgão principal de registro de marcas e patentes. A gente tem a Biblioteca Nacional, que é muito mais para contextos literários e de entretenimento, mas a gente tem essas formalizações que a gente pode registrar. E a gente tem e pode ter essas invenções registradas e está tudo certo, mas a gente só chega a ser inovação quando a gente, a partir do momento que a gente criou aquele processo, a gente, deixa eu só voltar um aqui, a gente gerou valor. Então, entendam que inovação é igual a geração de valor. E só para tirar qualquer dúvida aqui, o valor não é só monetário, tá, gente? Eu estou falando valor de significado, valor de eu precisar muito daquilo. E por isso que epidemias, guerras, situações muito críticas fazem com que a gente utilize determinados produtos que são criados dentro desse meio e perceba valor que não era necessário naquele momento anterior. A gente percebe valor hoje nas máscaras. Há 2 meses atrás, a gente saía na rua e via alguém de máscara e falava, opa, aquela pessoa está doente, nossa, que estranho. E hoje agora é diferente. A gente vai no supermercado, o mercado não deixa mais ninguém entrar se não tiver de máscara. A gente pega um ônibus e tem alguém sem máscara, o nosso olhar já é diferente para aquela pessoa que não está usando. Percebam quanto a cultura mudou, percebam quanto essa aceitação desse contexto, desse código, ele se faz necessário dentro desse processo e com isso a gente trata a inovação como uma exploração dessas novas ideias, então ela surge das invenções, claro, e sempre vai surgir, que encontram aceitação dentro do mercado, então as pessoas precisam aceitar, e usualmente incorporam novas tecnologias, processos, design, uma melhoria prática. Então aqui eu já quebro um dos primeiros mitos. Inovação não é só tecnologia. Inovação não tem só a ver com digital. A inovação ela pode ser um processo, ela pode ser uma forma como vocês estão lidando, a inovação pode ser um produto ou um modelo que aquele restaurante está usando agora para atrair os usuários dele. Um modelo que uma Magazine Luiza está fazendo para ajudar os comércios de bairro. São modelos inovadores e que fazem com que exista transformação. E nessa transformação, pessoas são transformadas, obviamente, ou por uma dependência de produto ou por um bem social, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais do nosso discurso aqui, ok? Mas, olha só, para a gente gerar valor, uma das coisas mais importantes aqui é o quanto a gente precisa entender e lidar com o entendimento de que as pessoas são importantes para o processo. As pessoas são importantes para o processo porque sem elas a gente não consegue ter inovação. Sem elas a gente não consegue ter melhorias. Claro que se vocês me falarem, Diego, se for uma inovação totalmente tecnológica para uso tal, mas que vai gerar um valor para uma marca, para um grupo de pessoas. A gente ainda não está num modelo totalmente de inteligência artificial, então a gente fala muito que a gente tem um cenário onde as pessoas elas são livres, elas interagem entre humano e humano, interagem entre humano e máquina,
porque, obviamente, elas fazem interações. Vocês, quando compram algo via e-commerce, quando vocês estão conversando com chatbot, quando vocês estão conversando com qualquer tipo de cenário tecnológico, vocês estão interagindo. E diferente daquela internet que os pais de vocês usaram lá, aquela internet 1.0, a internet 2.0, que começou a ganhar força nos anos 2000, ela atua de um modo muito mais interativo. Vocês não consomem mais os produtos da mídia, de TV, ou de rádio, ou de coisas do tipo como os pais de vocês consumiam de forma passiva. Vocês consomem de forma interativa. Então, entender que para criar valor, não basta dominar técnicas ou teorias, ou seja, não adianta assistir essa minha aula aqui e dizer agora eu sou um cara inovador, eu sei sobre inovação. A gente precisa lembrar que nós somos e trabalhamos com pessoas livres que interagem e que vivem dentro desse universo. Então, nunca negligenciem as pessoas dentro do processo de inovação, porque sem elas não existe inovação. E para isso, eu vou mostrar uma tabela para vocês, um gráfico, e daí, Laélio, depois eu faço uma descrição bem detalhadinha para ti sobre esse gráfico também, tá? Mas esse gráfico, ele é conhecido como pirâmide de Maslow, e talvez para os nossos colegas de publicidade ele seja mais fortemente trabalhado, porque dentro do marketing se utiliza muito isso, mas para os nossos demais colegas é super importante a gente falar sobre ele agora. A hierarquia das necessidades criada por Maslow lá na década de 50, 1950, ela construiu um entendimento sobre como que nós lidamos com as nossas necessidades psicológicas e comportamentais. O Maslow em nenhum momento criou uma pirâmide. A teoria dele foi colocada no momento sobre pirâmide para facilitar os processos. Então, é interessante a gente só comentar sobre ela aqui. E o principal objetivo é determinar o conjunto das condições necessárias e para que o indivíduo vá alcançar a satisfação, para que ele tenha um entendimento de quem ele é também como pessoa. Se a gente observar a base dessa pirâmide, a base da pirâmide ela é construída com as necessidades básicas. O que constitui as nossas necessidades básicas? Comida, água, calor, descanso, proteção, segurança. Isso constitui aquilo que nós, enquanto seres humanos, precisamos de forma visceral, de forma básica, de forma diária. Então, todo mundo precisa beber água. A gente precisa de fornecedores desse tipo de serviço, que podem ser um município, que pode ser uma empresa que vai prestar esse tipo de serviço, pode ser um supermercado, pode ser um restaurante. Então, esses prestadores de serviço vão gerar uma economia e vão gerar um contexto de produção que vai atender a essas necessidades que são básicas. A relação de descanso, então a gente precisa também ter um conforto no nosso lar para isso. A relação de proteção e segurança, por exemplo, se a gente vai agora, no mês que vem, a gente quer ir num lançamento que teve no cinema, porque o cinema está aberto, qual é a segurança que aquele cinema está me trazendo? Qual é o entendimento que eu tenho de segurança e que ele precisa deixar muito claro para que eu consiga usar aquele tipo de serviço? Então, são necessidades básicas e por isso que elas estão na base dessa pirâmide, porque a gente precisa praticamente diariamente se sentir e atender a essas necessidades, que são fisiológicas ou de segurança dentro dessas necessidades básicas. Se a gente evolui um pouquinho mais e sobe um pouco mais nesse contexto de necessidade, a gente é envolvido por necessidades psicológicas. E a necessidade psicológica, ora, é um acalanto para o nosso coraçãozinho, que a gente precisa de determinada coisa. Então, por exemplo, eu vou comprar um livro porque eu mereço muito isso. Eu vou num restaurante com a minha esposa porque a gente merece muito isso. São relações muito psicológicas, porque ninguém está dizendo que realmente é uma necessidade básica. Minha necessidade básica é, talvez, me alimentar. E a minha necessidade básica é me locomover. Mas existem questões dentro das necessidades psicológicas que evoluem um pouco do nosso comportamento de consumo. Por exemplo, necessidade de pertencimento e amor, relacionamento íntimo, amigos, isso está totalmente ligado às nossas redes sociais. Então, essa relação psicológica nas redes sociais que nós estamos envolvidos pode gerar um colapso de ansiedade, um contexto em várias pessoas que muitas vezes publicam algo. Eu publiquei uma imagem, publiquei um trabalho, uma foto e tive lá 15, 20 curtidas. Ninguém gosta de mim.
Esse pensamento, isso é algo muito psicológico e é algo que faz com que muitas pessoas se tornem altamente dependentes também das redes sociais. Uma relação de necessidade de estima, prestígio, sensação de realização. Então as pessoas precisam muitas vezes sempre daquela autoafirmação ou daquela afirmação que diz não, não, tu tá certo, é isso aí, campeão, é isso aí, vai fundo, porque elas precisam desses estímulos psicológicos e isso fomenta também uma harmonia, um contexto mental de crescimento ou às vezes de dependência, como a gente falou, das próprias redes sociais. Então percebam que a gente evolui num contexto de necessidade básica para uma necessidade psicológica e a gente entra dentro de uma relação de necessidade de realização pessoal. Esse último, que talvez seja um dos últimos contextos aqui, um dos maiores, é o contexto de autorrealização. A necessidade de realização pessoal, ela está muito envolvida com uma relação de motivação intrínseca. O que eu quero dizer quando eu falo de motivação intrínseca? Eu estou falando da motivação que é interna a vocês. São aqueles desejos e aquilo que faz com que vocês acordem todo dia muito cedo, aqueles desejos que faz com que vocês acompanhem as aulas aqui, mesmo com dificuldades que nós estamos envolvidos. Isso está dentro de um caráter de autorrealização, porque vocês não querem deixar a peteca cair, vocês não querem perder o que vocês têm enquanto sonho. Então, isso está muito forte. O que, claro, abastece isso? Muitas coisas dentro da relação das necessidades básicas, das necessidades psicológicas, abastecem esse estado pleno que a gente tem com atividades que muitas vezes são altamente criativas na autorrealização. Então, por exemplo, se eu falar para vocês uma das minhas autorrealizações, é passar um pouco do meu conhecimento para outras pessoas. Isso é uma das minhas realizações pessoais. Se eu estou fazendo isso agora com vocês, eu posso estar aqui gripado, posso estar com dor de cabeça, posso estar com N situações familiares de problema, mas eu estou aqui porque isso é muito maior do que qualquer problema que eu tenha. Então, esse contexto de autorrealização, ele é muito interessante e vocês vão se perceber ao longo da vida de vocês o quanto algumas coisas tocam mais vocês do que outras e vocês vão se tornar e vão fomentar essa realização de vocês ao longo desse tempo. E muito disso, instituições, empresas geram essa autorrealização para as pessoas. Talvez aquele emprego dos sonhos, talvez aquele diploma, talvez aquela viagem, isso tudo faz e fomenta essas autorrealizações. Com o nosso contexto virado e transformado por meio dessa pandemia, a gente tem hoje um acúmulo muito maior de necessidades fisiológicas que precisam ser mantidas. Então, quando nos falta dinheiro, a gente já começa a criar prioridades dentro daquelas escolhas que nós temos, e também a relação das necessidades psicológicas, que a gente precisa ter um contato que não é agora físico, mas digital com outras pessoas, conversar. E eu tenho certeza absoluta, e falo isso por mim, que muitas vezes o momento que a gente está agora, nesse horário mesmo, que agora são 7:50, conversando, só esse momento de vocês me escutarem e de eu ouvir vocês e a gente estar aqui reunido já ajuda no nosso contexto de autoestima, já ajuda no nosso contexto psicológico e de presença, porque a gente está vivendo situações que são situações bem complexas para todo mundo. Entender um pouquinho da necessidade dessa pirâmide, entender um pouquinho da necessidade das pessoas, faz com que a gente entenda como que os cenários da inovação, eles mudam. Se a gente olhar aqui, grandes empresas como Apple, 3M, Toyota e Dell, que todo mundo adora falar desses exemplos dessas empresas, e entrar aí em outras líderes da inovação, e a gente pode entrar até no próprio Google e entrar em outros aspectos de inovação, a gente tem aqui um contexto de implemento de mudanças significativas por parte de importantes dos modelos de negócio que eles existem. Então, a Toyota foi uma das primeiras a construir modelos de produção ágeis, que hoje são utilizados em vários outros setores. A Dell entrou dentro de um cenário de customização, onde a gente, dentro da customização, conseguia comprar determinados produtos. A Apple revolucionou o contexto de música e de design. A 3M utiliza e é uma das empresas que mais tem patentes de produtos e eles transformam hoje a nossa rotina. Então, a gente tem
A gente tem vários contextos que são contextos de negócio e que se fortalecem dentro da nossa relação. Mas por que eu trago elas, trago essas 4 e trago outras também aqui que a gente pode citar? Porque todas elas têm um setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, um setor que erra muito e que se atenta ao experimento. E esse experimento faz com que elas tenham um complexo aí tecnológico, de pesquisa, que vão gerar uma competitividade não só industrial, mas de mercado para os seus usuários. E daí, uma das falas que eu encerro essa primeira partezinha aqui é que inovar não é apenas sobre ser diferente, mas sim gerar impacto para um grupo de pessoas. Então, a gente entende que inovação é construção de valor e que gera esse impacto para as pessoas, resolvendo problemas, melhorando processos e criando valor e identidade para a marca, para um serviço, para um cantor, para qualquer pessoa que venha a trabalhar com inovação e venha a trabalhar com criatividade também. Para isso, eu entro agora dentro de um assunto que ele é dividido em 3 partes. São partes que são rápidas, não são tão demoradas, mas são partes que vão aprofundar um pouco mais o contexto de inovação. Então, a gente vai entender agora um pouco mais sobre inovação e o quanto isso tem a ver com o nosso dia a dia. E a gente começa falando sobre grau de impacto e grau de controle de inovação. Quando a gente está falando de grau de impacto, a gente está falando que existem níveis que a inovação pode acontecer. A gente tem um primeiro e talvez o mais complexo, que é o grau de inovação radical. A inovação radical é aquela que vai sacudir o mercado, que vai alterar muito do nosso convívio, daqueles contextos que muitas vezes a gente não fazia e agora precisamos fazer. E ela é uma das principais, digamos, inovações que mudam o nosso comportamento. Quando a gente fala em mudar o comportamento, não é, digamos, comportamentos tão enraizados, tá? Mas muitas vezes comportamento de uso de um determinado produto, comportamento de uso de uma forma como a gente está lidando com determinada situação. Mas nem tudo é inovação radical, ainda bem, porque a gente precisa viver em um mundo que às vezes ele está mais confortável. E daí a gente tem as inovações que são incrementais. As inovações incrementais, elas mudam um pouco do hábito também, elas vão mudar um pouco de comportamento também, só que de uma forma um pouco mais leve. Ela vai acabar sendo uma releitura inovadora sobre aquele determinado produto, sobre aquele produto que a gente muitas vezes utilizava. E muitas vezes não vai gerar tantas mudanças ali, mas vai conceber uma melhoria para aquele determinado produto ou serviço ou processo que está sendo construído de forma incremental. E as formas de inovação substancial são mais leves, mais recorrentes e muitas vezes não percebidas por nós. Um grande exemplo aqui, que eu vou evoluir daqui a pouquinho, é o exemplo dos updates de aplicativos. Muitas vezes os aplicativos estão sempre ali melhorando, corrigindo bug, jogos têm muito disso, e às vezes a gente está usando aquele sistema e nem percebe que isso aconteceu. Vai perceber que o Android está lá na versão 8 ponto alguma coisa, quando eu me lembro que a última vez que eu o atualizei de forma, digamos, entendendo sobre isso, estava lá no 4 e pouco. E a gente percebe o quanto mudou coisas também. Uber é radical, tá? E a gente pode tratar sobre esse modelo de negócio da Uber daqui a pouquinho. Um desses principais exemplos que eu trago aqui para vocês, e daí a gente já comenta da Uber, é o grau de impacto da inovação radical. E o exemplo que eu gosto de dar aqui, e vocês vão me dizer, mas isso não é incremental porque não só aderiu coisas? Não, ele acaba sendo radical por um grande detalhe. A Nintendo, ela, para quem já conhece a Nintendo há bom tempo aí, ela já é uma marca antiga do mercado de jogos, é uma marca japonesa e ela tem características onde ela é esperado que ela inove, é muito esperado. Só que em 2006 ela fez diferente. Ela, ao longo de alguns anos, quando ela estava estudando qual produto lançar enquanto plataforma para concorrer com mídias da Microsoft e mídias da Sony, ela pensou em um sistema que fosse totalmente no lado contrário das outras plataformas de jogos.
tanto Sony quanto Microsoft tinham jogos e o impacto de jogos muito mais focados à perfeição tridimensional. Então, para quem jogou alguma coisa de PlayStation 2 aí, PlayStation 3 ou Xbox, sabe que o cuidado com a relação estética e a relação dos detalhes gráficos é sem comparação. Só que a Nintendo, ela quis ir por outra onda. E o que ela construiu ali? Se a gente perceber, ela não reinventou a roda, ela não reinventou um videogame. Ela construiu um impacto de inovação radical porque mudou o comportamento. Ela apresentou uma nova definição de produto, né, que ela tinha enquanto videogame, alterando o conceito como se jogava. E percebam uma das coisas legais aqui. Ela não inventou as tecnologias todas, ela comprou algumas tecnologias que ela já percebia que existiam. Então, ela comprou da italiana STM os MEMS, que eram microchips, que eram sistemas de reconhecimento à distância. E ela colocou esses microchips dentro da plataforma do Nintendo Wii, que levou praticamente 6 meses para a construção desse nome, só do nome, imaginem todo o produto, que a proposta era diferente. Ao invés de eu ter uma imersão digital como as outras plataformas tinham, a Nintendo defendia muito a imersão real. O que é imersão real? É quando eu estou com a minha esposa, com meu pai, com meu filho, com a minha filha, jogando junto. A relação disso fez com que ela, a partir dessa tecnologia, abrisse mão dos gráficos. Então, para quem acompanha ou acompanhou o Nintendo Wii ou já teve, sabe que os gráficos não são a melhor coisa da Nintendo ali, mas uma das coisas essenciais foi fazer com que as pessoas deixassem de jogar de forma imersiva única para jogar de forma imersiva com 2, 3, 4 pessoas. Possibilitou mais de 2 controles ao mesmo tempo, possibilitou telas super divididas, possibilitou N coisas que daí as outras companhias, as outras empresas, e daí a gente entra aí com a Sony e com a Microsoft, utilizaram seus projetos de evolução para criar um incremento, porque a Nintendo já tinha criado esse grau de impacto radical. Dentro do cenário do transporte, o nosso colega aqui comentou sobre Uber, e a gente pode também falar sobre o próprio processo da Nubank. A gente tem esses 2 modelos, que são modelos inovadores de impacto radical, porque eles fazem com que várias pessoas alterem as suas formas de comportamento. A gente pode dizer também que o WhatsApp acaba sendo uma rede que, quando entrou, gerou um impacto radical. Por quê? Porque várias pessoas começaram a deixar seus planos de uso de dados, deixaram de utilizar recursos de SMS para usar um novo modelo. Voltando em Nintendo aqui, e não é só porque eu sou fã da Nintendo, mas é porque tem esse exemplo legal para se falar, a gente pode entrar dentro do contexto do Pokémon GO, que deve ter por volta do que uns 5, 6 anos, mais ou menos, e quando ele surgiu, ele fez de forma radical com que as pessoas precisassem sair de casa para jogar no celular. Então, ele criou uma rotina de encontros de pessoas nas praças, de encontros de pessoas em lugares públicos, para poder compartilhar coisas, para poder conversar e trocar experiências do próprio jogo. Isso é um impacto que gera uma mudança de comportamento. Quando a gente tem uma mudança de comportamento grande nesse sentido, a gente tem uma inovação radical. Uma inovação radical também foi a invenção da televisão. E quando a TV foi inventada, ela, para não gerar um estranhamento tão grande nas pessoas, ela foi inventada como um grande móvel. Então, as pessoas que compravam aquela máquina de fazer imagem ali, tinham essa máquina de fazer imagem como uma grande estante para outras coisas, porque se a TV não caísse em desuso, pelo menos a estante estava valendo. Mas não só por isso, porque se a gente perceber, a inovação sempre vai gerar estranhamento. Tudo que é muito novo vai gerar esse estranhamento para a gente. Então, a gente pode dizer que quando a TV foi criada, ela sim teve uma inovação radical. Mas, ao longo da história da televisão, a gente tem inovações incrementais. E o que eu quero dizer com isso? Existiu e existe ainda aperfeiçoamentos no produto, no serviço, que vão agregar e alterar o impacto de forma leve.
uma alteração que sim, vai mudar formato, vai mudar características. A gente vai perceber na história dos televisores que elas surgiram como TVs preto e branco, elas tiveram micro inovações ali para fazer ajustes para ter uma ou duas cores, elas eram sistemas grandes de tubo, elas ficaram pequenas, elas ficaram grandes. Eu não sei se talvez alguém aqui tenha uma TV de tubo guardada em casa ainda. E dentro desse processo, ela se tornou a cores, e a cores ela começou a ficar slim, a ficar um pouco mais fina, e ao longo do tempo, um pouco mais de talvez 3 anos, ela recebeu a internet, porque obviamente as companhias e empresas eletrônicas começaram a perceber que as pessoas estavam deixando de sair da sala, estavam deixando a sala para ir nos seus quartos ou lugares ou telas de celular para assistir o entretenimento. Então, o que a TV, que só pegava uma frequência de a cabo ou antena, precisou se adequar. Ela precisou também ter e receber o sinal da internet. Notem que essa transformação que a TV vai tendo, ok, olha só, tem gente que em casa não tem TV, então o uso do computador, o uso do celular é a fonte de entretenimento. A relação 3D, sim, é incremental tanto para a TV quanto para o cinema, tá, Gabriel? O uso do 3D, que muitas vezes funcionou e não funcionou, né? Ele veio como um grande boom. A gente teve, por exemplo, o Avatar, do James Cameron, que foi talvez o que conseguiu gerar um maior efeito tridimensional. Foi quase uma grande transformação radical para a indústria do cinema, só que a gente não hoje prefere os 2Ds porque o 3D às vezes não é tão bom, é mais caro e não cria tanta imersão quanto se criou. Um exemplo de inovação que ela foi talvez muito utilizada em algumas culturas, mas em outras não, e é importante a gente perceber que a inovação ela vai ser muito forte em alguns segmentos, em algumas sociedades e outras nem tanto, é o sistema de Bluetooth. Bluetooth não, desculpa, o Bluetooth ele é uma inovação que a gente utiliza, é o sistema de Blu-ray. Nós migramos, e eu migrei do CD direto para o streaming. Eu não fui uma pessoa que comprou Blu-ray e alugava Blu-ray em locadora. Alguns de vocês talvez fizeram e tiveram esse impacto, mas eu não fui. Então, algumas tecnologias, elas nascem e morrem, alguns alugavam aqui, alguns compravam e tudo mais. Elas nascem e morrem e a gente não utiliza mais. Esses dias eu questionei na minha rede social o que as pessoas estavam fazendo com o seu conjunto de CDs. Porque hoje a gente utiliza muito mais o sistema de streaming, né? Então vocês ouvem música, veem filmes muito mais por plataformas como Amazon, Netflix, HBO e outras tantas, Globoplay, né? Essa brasileira também. E o que a gente está fazendo com a quantidade de DVDs que nós temos hoje? Muitas pessoas estão tendo esses DVDs de forma muito mais decorativa na sua casa, porque às vezes não tem nem mais a plataforma para poder rodar aquele DVD. Tem lá o computador, mas os novos computadores que estão sendo lançados nem vêm mais com drive de CD e de DVD. Então, percebam como esse processo ele vai acabar alterando uma forma como a gente também lida com esses grupos de informação. E quando a gente está falando sobre o grau de inovação substancial, um dos principais exemplos que eu gosto de falar aqui são esses pequenos updates que a gente tem no nosso celular, por exemplo. Se vocês olharem ali desde o Android, quando ele começou, o Android 2, o 2.1, 2.3, indo para o 4, 4.1, percebam que as alterações que foram sendo construídas, em alguns casos eram incrementais, mas na maioria dos casos eram substanciais. Eram correções de algum bug, eram correções de alguma falta de desempenho, eram pequenas mudanças em ícones, eram pequenas mudanças que a gente via no próprio elemento gráfico. Então, a gente tem inovações substanciais em marcas que fazem pequenos ajustes gráficos em determinados logos. A gente tem inovações substanciais em sites que ajustam
algumas relações de grid e de organização visual ali e que geram impacto a longo prazo, mas não a curto prazo. E percebam uma coisa muito interessante da inovação substancial e o quanto ela é necessária. Porque não é aquela coisa, mas eu não vou atualizar então se é tão pequeno. Não, tu vai fazer essa inovação substancial aos poucos, e daí eu peço para que vocês olhem o Android, que a tela, novamente, a relação do Android 4.2 que nós temos aqui na tela, que é muito diferente da forma de desbloquear do Android 2.1. A gente tem lá um botão na lateral, que é um botão um pouco mais grosseiro, e a gente tem numa plataforma do 4.2 muito mais slim, muito mais flat, muito mais num desenho mais leve, porque os contextos estilísticos, os contextos estéticos, eles alteram também as relações que a gente vai fazendo de impacto dentro da inovação. Uma outra questão interessante que eu quero dizer para vocês aqui é o grau de controle da empresa a executar a inovação. Porque é o seguinte, se nós estamos numa fábrica ou se nós estamos numa empresa e nós precisamos criar qualquer coisa, existe dois tipos de grau de controle. A inovação fechada e a inovação aberta. A inovação fechada, tentem imaginar um grande funil. Esse funil, os projetos de pesquisa e as ideias, eles vão girar dentro do funil e eles vão ser limitados e ser aprovados única e exclusivamente pela empresa. Não existe agentes externos e muitas vezes existe pesquisa com usuários, sim, mas não existe interferência na produção de forma externa. Um exemplo que eu quero dar aqui é um exemplo que eu participei de uma pesquisa de grupo foco. Pesquisa de grupo foco é uma pesquisa que ela é mentorada por um psicólogo. Ela acontece numa sala onde existe um vidro. As pessoas que desenvolveram o produto ficam atrás de um vidro e é convidado várias outras pessoas para testarem aquele determinado produto, falar e discutir sobre aquele produto, para que as pessoas que desenvolveram aquele produto que estão assistindo naquela sala escondida tenham informações que são informações do usuário, e isso é uma forma de pesquisa que a psicologia utiliza bastante. Quando eu trabalhava numa agência em Tubarão, isso meados de 2005, eu participei e a gente atendia uma empresa chamada Thermosystem, que hoje foi comprada pela Hydra. A Thermosystem, possivelmente vocês tenham algum chuveiro da Thermosystem na casa de vocês, um ou outro deve ter, e que agora deve ser Hydra, ela lançou um produto chamado Delos. Esse produto chamado Delos, que não tem nada a ver com Westworld na época, esse produto chamado Delos, ele tinha uma característica específica. Ele era um chuveiro que poderia ser controlado por controle remoto. Ok, eu vou deixar esse silêncio para vocês começarem a pensar, mas quem aqui precisa de um chuveiro em controle remoto, né? Ainda mais com esse nosso contexto de economia de água e tudo mais. Então, foi utilizado e foi feita uma pesquisa de grupo foco para tentar ver com as pessoas ali esse produto e a ideia, o que elas achavam. E no grupo foco, o produto foi muito bem visto. Que legal, nossa, um chuveiro controle remoto. Eu posso, então, quando estiver tirando a roupa, já programar ali a água mais quentinha e quando entrar a água já está ok. Então, as pessoas elas foram super empolgadas. Só que esse produto não foi e não teve o sucesso que a empresa esperava. Ele não gerou o sucesso que eles esperavam ali. Foi um produto que logo foi tirado do mercado porque também era muito caro. Algumas questões técnicas não funcionavam direito, então não foi um case de sucesso da empresa. E um dos problemas maiores também foi ter ficado simplesmente com uma opinião, ou talvez a opinião de um grupo só, e não de outras tantas pessoas dentro de um processo. Quando a gente vai para um... o Gustavo está comentando o seguinte, é igual aquele vaso com controle remoto, né? Exatamente. Onde que eu vou colocar esse controle para controlar antes, né, Gustavo? Tem algumas indagações nossas aí que podem acontecer. Claro que existe a relação do controle remoto de não tocar no vaso, não sei, enfim, mas daí a gente precisa ser convencido desse tipo de produto para que esse produto se torne uma inovação. Já quando a gente está falando de inovação aberta, a gente está falando de uma relação que associa o conhecimento externo com o conhecimento gerado dentro da empresa
E existe uma abertura do meio de venda e da propriedade intelectual. Muitas vezes, o que acontece aqui? A gente não só ouve as pessoas que estão fora da empresa, mas também essas pessoas fazem parte do processo criativo, fazem parte do processo decisivo. E isso é muito interessante para alguns modelos de negócio, obviamente para outros nem tanto. Um exemplo legal para se falar aqui sobre esse contexto é do Fiat 1000. Fiat 1000 é um carro conceito da Fiat que foi concebido no comecinho de 2010, se não me engano, 2012, por um projeto que ele era altamente aberto. Aberto no sentido de a Fiat abriu um canal onde todas as pessoas, indiferente das suas formações, poderiam dar ideias do carro ideal. E, a partir de todas essas ideias, elas foram construindo vários workshops com profissionais e com pessoas normais como nós, para gerar alternativas para criar esses carros conceitos. Qual era a principal necessidade e característica que a Fiat estava querendo tratar aqui? Era o quanto ela poderia trazer de inovação ou de tecnologia para utilizar isso nos seus outros carros. Não para lançar esse carro especificamente, mas para criar uma relação muito mais de o quanto a gente pode aprimorar os nossos outros modelos a partir desse grande modelo que a gente percebe aqui. Ele foi lançado no Salão de Automóvel de São Paulo também, como esse carro conceito, um carro co-criativo, colaborativo. E é interessante a gente perceber que ele foi criado por muitas cabeças, por muitas mãos dentro desse processo. Então, vale aqui a gente comentar sobre esse tipo de grau de controle e esse grau de inovação que se tem enquanto contexto de marca. Antes de entrar nos tipos de inovação, eu queria perguntar para vocês se vocês querem que a gente faça uma pausa de 5 minutinhos ou vocês querem continuar. O que vocês me dizem? Eu vou fazer uma pequena votação com vocês. Se vocês forem ali no participantes, tem alguns botõezinhos que são um V de sim, um X de não, e eu gostaria que vocês só me dissessem se vocês gostariam de parar e daí cliquem no Vzinho ou não no Xzinho, tá? Só me digam ali para ver se a gente para ou não para, só para a gente fazer essa microvotação. Vamos lá. Nossa, tá bem empatado, gente. Eu vou esperar então vocês finalizar. Tá super empatado, tá? 19, 20, 18. Onde tem participantes, ali naquela parte de baixo, Moniz, tu vai encontrar, vai abrir uma telinha dos participantes e daí nessa telinha vai aparecer os botõezinhos ali. Legal. Professor? Oi, Lélio. Faça a sua votação. Momento. Vou retomar a gravação também e a gente dá a sequência, então, para falar sobre tipos de inovação. Uma das coisas legais que a gente percebe quando a gente constrói qualquer coisa que venha de fato, gerar inovação é muito do entendimento sobre qual área que nós estamos atuando de fato para que essa inovação seja aplicada. Se algum de vocês trabalha dentro de uma indústria, talvez dentro da indústria vocês tenham algumas relações tecnológicas que aconteçam, vocês têm relações de negócio, e a indústria também pode oferecer algum tipo de inovação social para a sociedade civil. Dentro desse cenário, a gente vai entender esses 3 tipos de inovação, que na verdade são 3 grupos de inovação, e o quanto eles são importantíssimos para a gente falar sobre mudança, comportamento e tudo mais. Vamos lá. Os diferentes tipos de inovação vão nos moldar o quanto a inovação pode ser conceituada, aplicada e organizada nas diversas maneiras que o mercado de trabalho vai nos atender ou vai atender esses usuários, as pessoas que estão envolvidas no processo. A inovação, como eu bem comentei, ela pode ser tanto tecnológica, quanto de negócios, quanto social. A inovação tecnológica, ela vai abraçar 2 tipos de inovação: a inovação de produto e a inovação de processo.
A inovação de negócios vai abraçar dois tipos de inovação: a inovação de marketing e a inovação de gestão. Dentro desse cenário, nós temos ali 4 grupos, 4 tipos, na verdade, de inovação, mais a inovação social, que ela é um grande grupo, ela não tem subdivisões, e a gente vai falar agora sobre cada uma delas, por isso que até foi importante a gente fazer uma pausa breve. A inovação tecnológica, aquela que a gente comentou inicialmente, vai abrir para inovação de produto e de processos. Então, a gente tem aqui, nessa primeira tela, uma fala sobre a inovação de produto. Dentro da relação da inovação tecnológica, a inovação vai tratar basicamente do melhoramento, aperfeiçoamento de um produto ou um processo dentro da indústria, do segmento que está sendo trabalhado. A inovação de produto, ela vai modificar atributos de um produto já existente, criar um produto que muitas vezes nunca foi pensado, alterar diretamente a forma como ele é percebido e utilizado pelos consumidores. O exemplo que eu dou aqui é o exemplo da Ceusa Duratex aqui da região, que é uma empresa cerâmica, que criou, alguns anos atrás, um revestimento de junta seca. É um revestimento que ele tem encaixe e ele não precisa ter rejunte. Então, como ele não tem rejunte, as peças cerâmicas são encaixáveis, não existe a necessidade disso na obra, e isso muda uma forma de comportamento dentro da obra. Isso acaba com todas as outras peças cerâmicas? Não, não acaba. Não significa que uma inovação de produto ela venha para acabar com todas as outras que estavam abaixo dela. A inovação de produto muitas vezes vem para criar um novo modelo de negócio, um novo espaço dentro do negócio que crie e oportunize uma renda, uma receita e um público diferente para esse determinado produto. Nesse caso, quando a gente fala sobre uma relação cerâmica, a gente está falando que quem é o público aqui? Arquitetos, possivelmente engenheiros, mestres de obra e o público em geral. Mas antes de qualquer coisa, é importante que esses arquitetos ou que esses assentadores cerâmicos sejam treinados. Por quê? Porque o produto ele gera alteração na forma como se coloca. Então, dentro dessa perspectiva, se não tivesse nenhum tipo de treinamento para essas pessoas que são assentadores ou para os arquitetos, para que eles entendessem o valor desse tipo de produto, possivelmente o produto seria negado, porque para quem já fez algum tipo de obra em casa, e nessa época de confinamento, muita gente está fazendo pequenas obras e concertos, sabe que contratar muitas vezes um pedreiro ou um assentador que não gosta de determinada marca, ele vai, ou gosta de outra, ele vai sempre apontar para aquela marca que ele tem mais afinidade. Então, é uma das características. A inovação de produto, ela pode, como a gente já comentou, ser altamente radical, mas pode ser incremental quando a gente altera esses contextos dentro do produto. A inovação de processo, diferente do produto, ela vai mudar o processo de produção desse produto. Ou seja, eu dentro de uma fábrica instalo uma máquina e essa máquina vai fazer com que o produto que eu fabrique 10 vezes mais do que eu fabricava antes. A gente, dentro de um processo, num escritório, está utilizando uma plataforma que gerencia e organiza as nossas entregas enquanto agência, enquanto escritório, enquanto jornal. Então, a gente tem alguma coisa que é colocada, alguma inovação que é colocada enquanto processo que melhora a forma como eu entrego aquele determinado produto. Geralmente, a inovação de processo ela não vai alterar a entrega final do produto. O que ela vai alterar são relações de produtividade, de tempo, de mão de obra. E aqui eu faço e dou um exemplo da construção civil, onde uma construtora aqui de Criciúma comprou um maquinário que jogava cimento e misturava e jogava cimento na obra e substituía em torno de mais ou menos 20 pessoas naquele tipo de ação, de modelo ali. E se ganhava tempo nisso. O que a empresa fez com esse tipo de maquinário? Otimizou a obra nesses determinados momentos do contexto da entrega. O prédio ele seria entregue da mesma forma. O produto final ele foi entregue da mesma forma, com ou sem aquele maquinário, mas ela otimizou o tempo e otimizou também a relação humana dentro do processo tecnológico que ela trouxe ali. Então, se vocês perceberem, a inovação tecnológica ela está muito relacionada, sim, a produto e processo que envolve esse tipo de produto. Só que daí a gente tem uma relação da inovação de negócios.
E a inovação de negócios, ela vai se referir às modificações de estratégia ou de planejamento que a empresa vai ter. Ou seja, um reposicionamento é uma inovação de negócios. O mudar um rumo dentro daquele meu modelo de negócio, uma mudança organizacional. Agora eu atendo também com delivery. Agora eu também atendo dessa maneira. Isso são inovações dentro do meu modelo de negócio que vão favorecer aquele meu usuário, a minha proposta de negócio. E pode afetar, sim, o meu produto. A inovação de marketing, nesse caso, e eu gosto, e aqui é uma especificidade minha, tá? Eu gosto de tratar a inovação de marca. Por que eu falo de inovação de marca? Porque nela a gente tem um contexto muito mais amplo e abrangente do que só de marketing, que acaba afunilando alguns casos aqui. Mas dentro dessa perspectiva, ela vai envolver o método de marketing como uma mudança de concepção, e daí o rebranding, o reposicionamento, embalagem, posicionamento ou promoção de um produto ou serviço. Então, aquela comunicação que vocês acham hipercriativa, ela é uma inovação dentro do modelo. A forma como as marcas estão hoje tendo que se reinventar por esse sistema de confinamento, elas são formas de inovação. A gente vê um exemplo que eu comentei anteriormente, do Magazine Luiza fazendo ações ali para auxiliar os microempreendedores de bairro. Isso é um modelo de inovação de negócios que fortalece a própria marca do Magazine Luiza. E dois exemplos que eu trago aqui, são dois exemplos bem interessantes de se falar. Um deles, talvez vocês não pegaram isso, porque vocês eram mais novos, mas há 4 ou 5 anos, 5 anos atrás mais ou menos, a Prefeitura de Curitiba, na antiga gestão, tinha 3 pessoas que trabalhavam com eles, que faziam a gestão das mídias sociais. E a Prefeitura de Curitiba, se eu não me engano, eram 2 publicitários e um jornalista. Mas toda a comunicação deles, nesse caso, era hiper divertida. E quando eu falo hiper divertida, o exemplo que eu mostro para vocês aqui é de uma postagem que eles colocaram, que é o seguinte: tranquilizamos todos os cidadãos avisando que essa imagem publicada recentemente no Instagram não é real. Obrigado. E daí a imagem, fazendo a leitura dela aqui, Laélio, é uma capivara gigante soltando raio pelo olho e destruindo, explodindo o Jardim Botânico. Essa brincadeira que eles fazem aqui é uma brincadeira que fez com que eles tivessem muito mais seguidores do que a população da cidade de Curitiba. Só percebam o grau de seguidores que eles tinham. Eles tinham seguidores do Brasil inteiro. Eles, obviamente, quando eram para expor questões do município muito mais, digamos, sérias, eles eram sérios, mas na maioria dos casos eles eram hiper divertidos na comunicação. Até teve novas prefeituras que começaram a aderir a esses modelos também. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a ser também engraçadinha. Teve um ciúme de relacionamento entre a Prefeitura do Rio com a Prefeitura de Curitiba, e São Paulo entrou no jogo. Teve muita questão interessante. Teve a Prefeitura de Criciúma que tentou fazer também e não conseguiu, mas teve situações ali de transformação e que gerou um case muito legal. Depois vocês podem procurar na internet, cases Prefeitura de Curitiba. Um outro exemplo bacana que é o do Itaú, e eu trago o exemplo do Digitaú aqui para eles, que é essa junção das duas palavras e que acabou dando o que falar quando o Itaú colocou digital com U, por conta das pessoas, das regras de ortografia, mas daí o Itaú estava falando dessa brincadeira do digital, enfim, coisas que a publicidade se resolve. Mas uma das coisas que o Itaú faz também, e que acaba sendo uma inovação de marca muito forte, é o Leia para uma Criança. Ele, por mais que também atenda uma relação de inovação social, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é uma inovação de marca fortíssimo. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar no Leia para uma Criança, é um modelo onde vocês podem se cadastrar no site e pedir livros físicos, e esses livros eles são entregues, doados com várias historinhas, e, obviamente, o que aparece além da história no livrinho? Aparece o logo do Itaú. Esse logo do Itaú, a criança que fica com esse livrinho durante 5, 6, 10 anos vai ter uma memória muito mais forte, consolidada de uma marca do que qualquer outro banco que ela venha conhecer na adolescência dela.
Então, percebam o quanto muitas vezes uma marca, de forma sutil e de forma muito, digamos, correta também, porque de uma certa forma eles não estão fazendo nenhum ponto errado, eles estão fazendo de uma forma muito correta, consegue comunicar para públicos que vão ser públicos de longo prazo. Então, isso é muito interessante de se perceber, e N marcas são e fazem a inovação de negócio acontecer. A inovação de negócios organizacional ou de gestão impacta no modelo de negócio. O que eu falo com modelo de negócio? Digamos que o seu João, que tinha uma sapataria aqui em Criciúma, precisou fechar porque não teve mais público. Isso vai acontecer. Só que o seu João percebeu que a ideia dele ali não era só vender sapato. Ele também estava, dentro do modelo dele, tinha um entendimento que ele poderia fazer isso de uma forma mais, talvez, interativa, digital, ou uma forma diferente. E ele remodelou o modelo de negócio dele para uma plataforma mais online, delivery e com outras características. Dentro dessa rotina, ele alterou a forma como ele vendia aquele tipo de produto. Essa alteração que vai inovar quanto à prática de negócio ou a organização do espaço que é trabalhado vai mudar também a relação organizacional. Um outro exemplo são vários escritórios hoje que, com a relação do confinamento, se transformaram em home office e começaram a questionar o quanto era realmente necessário ter um modelo presencial daquela relação de negócio. Todas as nossas 3 áreas, tirando algumas especificações, como, por exemplo, o design dentro da indústria, mas o design prestador de serviços, para a parte mais digital e gráfica, a publicidade e o jornalismo, hoje podem funcionar muito bem como home office. Essa remodelação da inovação organizacional, do contexto organizacional, ou até do modelo como é entregue qualquer tipo de processo de relação, faz com que exista transformações. Transformações onde os usuários não precisam mais se deslocar e pegar o ônibus para ir para um ambiente de trabalho, eles podem ter todo um apoio da empresa para trabalhar em home office, eles têm prazos, eles têm modelos de processo que vão funcionar ali em forma atuante junto. Então, isso pode fomentar inovações e a gente pode perceber isso ao longo dos próximos meses, o quanto algumas empresas vão se remodelar para esse esquema e para essas novas ideias que podem surgir em modelos de inovação organizacional. E a inovação social, por último, e não a menos importante, talvez eu diria que uma das mais importantes, é uma inovação pautada no terceiro setor, ou o terceiro setor que a gente diz é mais da relação de ONGs, por exemplo, um setor que sensibiliza e mobiliza mudanças sociais e comportamentais em micro ou macro regiões, em grupos específicos, fortalecendo a sociedade civil, ou seja, as pessoas e a comunidade. 2 exemplos que eu dou aqui de inovação social são de 2 ONGs locais que são muito legais de se falar. Um exemplo de inovação social que a gente não vê isso acontecendo com outras instituições é o que o Bairro da Juventude fez com o Projeto Superação. O Projeto Superação ele existe desde 2011 e já está no seu 8º ano ali de vida. E o que ele faz? A cada grupo, a cada mês, ele coloca um produto diferente que é vendido na rede Angelone Bistec Giasse Imanente, divulga esse produto, essa rede divulga esse produto e parte dessa renda, parte da venda vai para o Bairro da Juventude. Então, existe uma inovação aqui que acaba sendo social, que são marcas concorrentes trabalhando em prol e junto com uma instituição social. Então, percebam como isso fortalece essa relação da sociedade civil, porque toda aquela verba vai para ajudar depois as crianças que são beneficiadas com o bairro. Um outro exemplo de inovação social e que vem muito também da relação privada é a Geração.com Fontana, que é quase que uma plataforma educacional para os jovens que são atendidos na Abadeus, que acaba atendendo crianças também em estado de vulnerabilidade social.
E a Geração Ponto Fontana ensina alguns cursos especificamente mais ligados ao digital. Então, informática básica, manutenção de computadores, e eles estavam reformulando a grade do curso no ano passado também. Então, é interessante de perceber que esse apoio que a instituição, que a empresa dá a uma organização não governamental, mobiliza e transforma o mundo dessas pequenas sociedades que estão aí, muitas vezes em vulnerabilidade e que precisam desse apoio. Então, entendam que a inovação social ela pode vir por meio da educação, ela pode vir por meio de atitudes e ações transformadoras em bairros, em localidades, e muitas vezes vão fazer esse fortalecimento da comunidade que é impactada com essa mobilização social. Ok, dando sequência, indo para a etapa final da nossa aula e da nossa conversa, e daí depois eu já abro para perguntas e conversas com vocês, a gente vai para uma etapa que vai tratar sobre o ecossistema de inovação. Se vocês lembrarem da biologia, lembrarem das relações das aulas que a gente tinha de ciências ou de biologia, um ecossistema ele é construído, né, ele é gerado por uma relação de fauna e flora, né? Quando a gente está falando sobre ecossistema de inovação, a gente tem dois grandes aspectos: o aspecto dos agentes de inovação e o aspecto dos ambientes de inovação. Os agentes de inovação são os grupos de pessoas que estão envolvidos, e os ambientes de inovação são os locais onde essa inovação pode acontecer. Mas aqui também a gente tem algumas organizações que ajudam muito nessa relação sobre inovação. E daí aqui eu faço uma lista tanto dos agentes de inovação, falo um pouquinho sobre cada um, e uma lista sobre os ambientes de inovação. Vamos falar sobre ecossistema. Dentro dessa relação dos agentes de inovação, nós temos os ativadores, que são as pessoas responsáveis pela inovação. Ou seja, são vocês, meus queridos. São vocês que estão trabalhando no outro lado, que estão pensando em algum modelo diferente para um negócio diferente, que estão pensando em algum modelo de impacto social, que estão pensando em algum tipo de produto e são ativadores dessa inovação. São pessoas que são responsáveis pela uma construção criativa, para que essa construção criativa gere uma mudança dentro de um grupo, dentro de um impacto social. Geralmente, se vocês estão trabalhando em alguma empresa e são empregados ali, vocês vão ter os líderes e gestores desse processo. Esses líderes e gestores podem ser pessoas que vão estar acima de vocês, gerenciando essa forma de inovação. São pessoas que têm um conhecimento um pouco maior sobre essas áreas, sobre a técnica, sobre os produtos, e vai talvez guiar vocês dentro dessas construções. Mas, deixa eu só tomar uma água aqui que é importante. Mas uma das coisas necessárias para a gente falar sobre inovação, e eu retomo aqui, a gente precisa entender quem são as pessoas, quem é o público que está sendo envolvido, quem vai ser os usuários, quem serão os usuários, desculpem, desse impacto ali. Quem são as pessoas que vão receber aquela informação sobre aquela marca? Quem são as pessoas que vão ter que entender que agora aquela minha forma de comunicação ela é diferente? Quem são essas pessoas? E entendê-las é essencial, porque assim a gente começa a falar sobre a mesma linguagem e saber como que a gente pode influenciar elas dentro da construção de inovação que a gente vai trabalhar. Por quê? Essa influência ela vai se dar pelos formadores de opinião. Os formadores de opinião, em muitos casos, são os influencers, esses influenciadores. Então, digamos o seguinte: eu faço parte de uma empresa e eu vou voltar no meu modelo de negócio que está criando uma caneta que faz chá. Ok? Eu voltei para aquele modelo falido meu. Essa produção de uma caneta que faz chá, ela talvez não vai dar muito certo. Eu acho que eu preciso ter estratégias para essa comunicação dar certo. O que eu vou pensar? Quem são as pessoas dentro desse contexto que podem ser influenciadoras para esse meu modelo? Então, eu vou, obviamente, criar talvez um patrocínio, conversar com essas pessoas para que essas pessoas comecem a convencer os seus públicos que esse produto ele é bom. Mas, antes de tudo, eu tenho que convencer esses influenciadores que esse meu produto é bom, né? Então, também tem isso antes. Então, se não for, nem vai adiantar. Mas se eu tiver esses formadores de opinião junto comigo, que vão me dar espaço
e também propagar essa forma de comunicação, a inovação ela pode acontecer de forma muito mais ramificada e muito mais rápida do que simplesmente eu tentar chutar para tudo quanto é lado e não conseguir atingir ninguém. Então, os formadores de opinião são sempre importantes. Se vocês pensaram numa nova forma de se comunicar, quem são as pessoas que podem ajudar vocês a propagar isso? Se vocês pensaram um novo produto, quem são as pessoas que podem testar e comentar isso nas suas redes? Então, a gente precisa entender quem são esse grupo. Formadores de opinião, em algumas literaturas, mesmo literaturas traduzidas aqui no Brasil, elas são chamadas de opinion makers. Tá? Algumas palavras dentro do mundo da inovação eles não foram traduzidos, isso acontece, mas traduzindo opinion maker, a gente está falando de formador de opinião. Os especialistas são importantes porque se eu estou desenvolvendo qualquer tipo de produto ou de comunicação, às vezes eu não sou totalmente especialista no assunto. E eu preciso entender e ouvir esses especialistas. E às vezes esses especialistas vão se tornar também os meus formadores de opinião naquilo que eu estou querendo trabalhar e abordar. Os investidores anjo, que são as pessoas que muitas vezes vão gerar receita antes que eu tenha qualquer receita. Então, existem pessoas que são empresários bem-sucedidos que são investidores anjos. E eles vão lá em eventos como Startup Weekend, por exemplo, e observam a ideia, observam a forma de negócio, o modelo, o produto e falam que estão ali para fazer parte de uma sociedade junto, investindo talvez um valor X que vai ajudar com que aquele produto saia do papel e aquele produto aconteça. Isso acontece muito para modelos de negócios novos, até modelos que a Carla mesmo comentou na semana passada. E a comunidade é importante enquanto agente de inovação, gente. Por quê? Porque sem as pessoas e a comunidade que vai abraçar esse contexto, isso pode não acontecer. Mesmo que essa comunidade não seja o público, se essa comunidade vê o produto de vocês, ou serviço, ou a informação de vocês de forma negativa, o que pode acontecer? Ela também pode agir de forma a bloquear com que aquele produto tenha sucesso dentro do contexto que ele está envolvido. Quando a gente entra em ambiente e organizações, a gente está falando de aquelas pessoinhas lá que faziam parte da fauna, precisam agora entender o contexto do habitat da flora, né? Do que elas estão envolvidas ali, do que elas estão, onde elas estão concebidas, quais são os ambientes que são propícios para a inovação. Os principais ambientes que podem acontecer a inovação social acontece muito dentro do terceiro setor, acontece muito dentro de ONGs. Os fornecedores são importantes porque eles são pilares para a gente entender que aquela inovação vai para frente ou não, a gente precisa de apoio. A imprensa e a mídia pode ser uma grande formadora de opinião, então a gente precisa dela enquanto apoio nesse sentido, e muitas vezes ela é mesmo também a geradora da inovação. As empresas como um todo, ou seja, as empresas que vão dentro delas ter setores para inovar, setores de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, instituições de ensino, que têm dentro delas laboratórios gigantescos, seja de uma sala de aula a hubs de inovação, a grupos que vão estar lá fazendo e fomentando aquela inovação para aquele grupo de pessoas que estão modelando e iniciando um negócio, coworkings que funcionam fora, que funcionam também como estruturas onde as pessoas podem utilizar. Se elas não têm escritório, eu posso ir num coworking, eu posso ir num espaço onde essa inovação aconteça. Hackathons e Startup Weekends, que são eventos de inovação que acontecem em um final de semana e que geram muitas ideias e que tem investidores anjo que estão lá prontos para poder apoiar ideias que eles consideram inovadoras. E daí tem os Venture Capitals, que são empresas de capital aberto, que vão ajudar nesse processo de construção e oferecer também recurso, digamos, upgrade do investidor anjo. A gente está falando de empresas que vão ali também se tornar parceiras da ideia de vocês. As startups, como comentei com vocês sobre a relação dos próprios Startup Weekends e modelos que funcionam em coworkings e estão ali para fomentar esse tipo de inovação. Fab Labs, que são laboratórios de fabricação 3D e rápida. A SAT, que tem o Pronto 3D,
talvez alguns de vocês chegaram a conhecer esse laboratório, que é um laboratório que gera prototipação rápida, então eu posso testar muito dos produtos antes deles fazerem uma fabricação grande, tanto que uma das inovações que a Satic está tentando construir lá são respiradores rápidos. Eles criaram um sistema de respirador rápido e agora eles estão entrando com parcerias para poder fazer com que ele seja desenvolvido e seja entregue a hospitais da região. Então isso é muito legal dentro do nosso contexto social também. Registro de marcas e patentes, porque a gente precisa registrar a nossa ideia, precisa registrar aquela forma de informação, aquela forma nova que a gente está tentando criar e que pode se tornar uma inovação, e a concorrência, que não pode ser deixada de lado. A gente precisa entender que a concorrência ela é essencial, porque muitas vezes a concorrência vai fazer com que a gente também se mova, vai fazer com que a gente também se transforme. E se a gente enquanto empresa, uma promotora de mudanças, a concorrência vai ter que correr atrás dentro desse cenário. Pois bem, a gente viu as relações dos agentes de inovação e dos ambientes e organizações, e eu fecho a nossa aula com uma fórmula matemática. Só que essa fórmula matemática é um pouquinho diferente. Isso aqui é basicamente a síntese de tudo que a gente falou aqui, não que você só tem que ver esse slide, tá, gente? Mas é basicamente isso. A gente tem a necessidade, que ela é percebida enquanto comunicação, enquanto negócios, enquanto produto, por uma pessoa, por uma empresa. A gente tem as pessoas envolvidas e a gente tem os meios pela qual aquela ideia vai ser concebida nessa necessidade. Só que, quando a gente está dentro de um contexto que me permite ampliar isso, essa minha ideia que pode surgir aqui dentro dessa soma, dessas três pontas de necessidade, pessoas e meios, ela vai ser multiplicada pelo contexto. O contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto de pandemia, é um contexto de isolamento, é um contexto que ele otimiza muito os processos de inovação. Então, pensar modelos de negócio, pensar formas como a gente vai criar novos contatos, novos produtos, novas cadeias de informação, são essenciais para a gente sobreviver dentro desse contexto que a gente está envolvido. E isso pode gerar inovação. Isso pode gerar muito mais do que uma invenção, algo que transforme, de fato, para o bem a vida das pessoas. E daí eu finalizo dizendo o seguinte: a inovação ela precisa ultrapassar o discurso e se tornar uma atitude de transformação. Você não diz que tem inovação, você faz e os outros reconhecem isso em você. É basicamente uma relação de se posicionar, de entender que aquilo que eu estou construindo gera impacto e se isso gera impacto e transformação, eu estou, de uma certa forma, trabalhando com inovação. Eu encerro a parte expositiva da nossa aula, eu encerro a minha conversa, basicamente, né, que quase foi um monólogo aqui com vocês, mas para a gente agora e daí para eu abrir para alguns questionamentos, o que vocês gostariam de perguntar, o que vocês gostariam de tirar dúvidas sobre um ou outro exemplo, caso tenham, podem falar ou colocar no chat para a gente poder abrir esse campo agora de conversa. Enquanto vocês escrevem ou comentam. Professor? Oi, pode falar, Lélio. Bom, boa noite os colegas que estão assistindo e ouvindo essa maravilhosa palestra. Ok. Né? Eu estou aqui ouvindo e ansioso para fazer alguns comentários aqui, mas principalmente para parabenizar o professor, porque traz um conteúdo assim da melhor qualidade. Então, o senhor obrigado, Lélio. Sinta-se abraçado por todo mundo, porque realmente é digno de faculdade, não é de terceirão, não. Ok. É faculdade mesmo. E qual é o teu questionamento, Agora, Lélio? professor, não, eu primeiro eu queria dizer que nesses últimos 5, 8 minutos, o senhor usou muitas expressões novas, né? Muitas expressões em inglês, muitas expressões que, obviamente, depois você vai traduzir para nós. Sim. Né? E acho E a até gente que o vai senhor revisitar, tem tá? um... A gente vai revisitar, tá, Lélio? Uma das coisas interessantes é que a próxima aula e a aula da outra semana vão ser aulas que a gente vai apresentar para vocês ferramentas que vão fomentar esses modelos de inovação, e essas palavras elas vão acontecer ali, elas vão surgir ali,
e a gente vai entender isso na prática. Então vai ser bem interessante ter esse processo, tá? Aí o senhor traduz para nós, principalmente para mim. Sim. E ainda aproveitando a oportunidade, não é? O senhor falou eu estava pensando aqui, não é? O Santos Dumont, ele é um inventor, não é? Ele inventou o avião, mas ele só inovou quando o avião subiu, não é? Ele E teve... aí... Isso, pode falar. Desculpa. Uhum. Não, e aí exatamente é essa questão das invenções, não é? Então, eu consegui pegar, né, todo o contexto da sua fala justamente nesse pensamento, não é? A pessoa inventa, né, mas ela só inova quando a coisa realmente funciona, não é? E falando aí do terceiro setor, não é? Muito interessante, eu gosto muito de militar no terceiro setor, e com certeza sempre vai ser uma via de mão dupla, não é? Com certeza será uma via de mão dupla, o senhor citou ali, não é? As parcerias, e eu vejo que realmente há sempre uma via de mão Sim, porque dupla, ambos ganham, onde né? todos ganham. Sim. Legal, Laélio. Eu acho que é um contexto muito oportuno e... Tu me escuta? Gente, vocês estão me escutando? É que aqui parece que travou. Só me deem uma... Tá, ok, beleza. E eu acho que faz total sentido. E daí, eu emendo com uma pergunta muito legal que o Gabriel me comentou aqui. E Gabriel, desculpa se talvez eu não citei tantos exemplos focados a algumas áreas específicas, porque a inovação ela é tão abrangente e isso acontece, tá? Mas o Gabriel comentou sobre exemplos práticos dentro do jornalismo. E daí a gente pode ampliar aqui para várias questões. E olha só, Gabriel, que coisa interessante. Se a gente perceber o quanto o jornalismo era feito anos atrás, a gente percebe um impacto muito grande da tecnologia dentro do jornalismo. Tá? Vamos falar pelo seguinte ponto. Eu acredito que vocês estão tendo introdução ao jornalismo, não sei se é com a Marli ou com a Lise, mas talvez alguma dessas professoras já deve ter falado como que era o impacto legal com a Lise. E está trazendo vários profissionais, eu venho acompanhando, é bem massa. O quanto o impacto do jornalismo está se tornando muito mais pessoal. E eu digo por quê? Há uns 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás, para um jornalista fazer uma matéria, geralmente iam 3 ou 4 pessoas juntas num carro. A gente tinha, dentro de um contexto ali, para que a matéria acontecesse, um motorista, o cinegrafista, às vezes o fotógrafo e o próprio repórter que iria fazer aquela matéria. E eram 3 ou 4 pessoas dentro do veículo. Aquele processo ele era muito oneroso para o contexto da empresa. Então, a matéria ela também levava um tempo. Com um fluxo de informação muito mais rápido, hoje, o jornalista, o repórter, ele é motorista do carro, cinegrafista, fotógrafo e escreve. A relação de comportamento desse novo profissional precisou ser muito mais multidisciplinar e às vezes edita, tá? E às vezes edita, porque geralmente o cinegrafista filmava e tinha um editor que fazia edição. Como os meios de comunicação e tecnológicos ficaram muito mais acessíveis, hoje, se vocês quiserem criar um jornal, obviamente um pouco sem a concessão, né, precisa da concessão para acontecer, mas um jornal da faculdade, vocês conseguem 2, 3 pessoas fazer. Vocês conseguem isso, não há necessidade de grandes recursos. Isso o que é? É a tecnologia ajudando para que o fluxo de informação seja muito mais rápido. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a internet começou a ganhar força e o YouTube começou a ganhar força, uma das coisas que se falava era o rádio vai morrer, a mídia digital vai morrer, a mídia impressa vai morrer, o jornal e a revista vai morrer. As curvas dentro desse sistema foram diferentes. Por quê? O rádio se reinventou. Então, uma das questões que eu vejo de inovação dentro do rádio, e isso é muito forte para o jornalismo, mas muito para o jornalismo mesmo pela comunicação, é o contexto de podcast. O podcast surgiu há mais de 10 anos, há mais de 12 anos, só que ele ganhou muita força nesses últimos anos. E
mais ainda quando, por exemplo, a Globo resolveu criar de uma hora para outra uns 20 podcasts e colocar em TV aberta que tem seu podcast. Então isso se proliferou. Mas muitos programas de rádio que estavam simplesmente acontecendo da 1 até as 2 da tarde, estavam disponibilizando para os ouvintes daquele programa a relação do podcast depois do programa. Isso é uma inovação para o modelo que eles estão de impacto da informação. Por quê? Porque não só faz com que eu, que seja fã daquele programa, escute aquele programa depois, mas também para a publicidade é muito interessante, já que as pessoas que estão falando sobre aquela marca naquele programa podem ser revisitados 2, 3, 4 vezes ao longo desse sistema. Então é interessante a gente perceber que existe esse grau de impacto que pode influenciar na forma como vocês lidam com a informação ou como também consome essa informação. Eu não sei, Gabriel, se eu respondi aqui 100%, se tiverem alguma outra dúvida pode... Professor. Oi? Eu posso dar um pitaco mais um? Pode. Mais um, Laélio. Depois vamos dar espaço para quem não falou. Não. Tudo Mas bem. pode, sem problema. É sempre bem-vindo. Com a compreensão dos amigos, lógico, né? Aproveitando o gancho, o senhor falou da imprensa e da tecnologia, né? Eu que já tenho um pouquinho mais de anos de vida do que muitos amigos da classe, né? Quando eu comecei no rádio em 90, ótimo, Lélio. 98, não é? Nós usávamos estava começando o CD, tinha começado há alguns anos, e nós tínhamos o MD, né? E foi uma transmissão do CD, o MD e o CD, e aí depois em seguida já entrou o computador e as coisas começaram a melhorar. Mas essa tecnologia e toda essa maravilha, não é, da internet e esse avanço assim gigantesco em pouquíssimo tempo, eu deixo uma interrogação, professor. Acho até às vezes perigoso, não é? Por quê? Porque hoje todo mundo pode ser repórter, todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode ser um influencer. Sim. O que diferencia... Isso é um perigo, que as pessoas não têm preparo. Muitas pessoas não têm preparo e se escondem, às vezes, atrás de um teclado, não é? Sim, totalmente. E essas formas de... Isso daria uma outra aula, e eu acho que isso daria até uma aula muito interessante se a gente pudesse... e eu vou até dar essa ideia para Kaki, Guto e para Sol, que a gente pode daqui a pouco criar pequenos debates sobre essa relação da informação, porque isso vai além até do processo de comunicação e que fala muito sobre o que a gente trata de infoxicação. Infoxicação é quando a gente se torna intoxicado pela informação. Então, dentro desse cenário, as pessoas que têm acesso, e todo mundo que tem acesso ao contexto de inovação ou tecnologia, se sente no direito que ela talvez é uma formadora desse conteúdo. Então, por exemplo, a pessoa pode hoje baixar uma ferramenta pirata e começar a se vender como designer. Ela pode entender um pouco sobre Facebook e Instagram e dizer que ela é uma influenciadora digital e que é especialista em redes sociais e tirar o emprego ou algum modelo de negócio de profissionais. Então, isso em todas as áreas que têm esse acesso à informação fácil geram essas complicações. Então, é interessante a gente perceber o quanto a nossa formação e a formação que vocês estão tendo aqui são para dar ainda mais expertise e experiência de vocês dentro desse cenário para que vocês façam e eduquem o mercado que vocês fazem parte. Legal, Laélio, obrigado por essa colocação super oportuna. O Gustavo Piva colocou aqui, professor, esses dias eu estava pensando, o jornal impresso se reinventou muito nesses últimos anos, sim, concordo, Gustavo, mas você não acha que vai chegar uma hora que não terá mais razão para ler mídia impressa? Afinal, a maioria das pessoas utiliza os meios digitais de informação. O que acontece aqui, Gustavo? É um processo gradativo, tá? Eu acho que, principalmente nesse cenário que a gente está, é muito difícil a gente falar que mídias morrerão ou mídias nascerão. É muito difícil a gente fazer prognósticos e é difícil a gente dizer sobre esse ponto. O que aconteceu, que foi uma inovação dentro do modelo de negócio dos jornais?
os jornais começaram a criar assinatura digital e analógica, impresso e digital. Então, eu tinha uma assinatura do DC só online, assim como eu tinha uma assinatura do DC só impressa ou impressa e digital. Eles começaram a dar oportunidade de opções para esse leitor fazer e ter esse acesso à informação de uma forma mais atrativa a ele. A gente já percebe que o mundo das revistas, das editorias de revistas estão findando. A Editora Abril, há uns anos atrás, fechou muitas edições, né? A gente teve a Mundo Estranho fechando as portas, a gente teve a revista Bravo fechando as portas e outras que ainda se constituem, ainda evoluem. A minha esposa estava pesquisando para reassinar a Piauí, e daí uma das coisas que eu disse, não dá para assinar a Piauí só no modelo digital? E ela falou, não, a Piauí só tem 2 sistemas de assinatura, ou digital e impresso, ou só impresso, porque é um posicionamento dela frente a esse cenário também. Então a gente precisa entender o quanto esses modelos e esses cenários têm que estar envolvidos. Seja vocês publicitários, seja vocês designers, sejam vocês jornalistas, entendam sobre comportamento, entendam como as coisas estão acontecendo, para que vocês, dentro dos cenários que vocês estão envolvidos, criem essas construções, esses hábitos de inovação. Ok? Gustavo, respondido? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para vocês aqui. Alguém gostaria de comentar? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Pelo silêncio, não. Caso tenha alguma pergunta depois no chat, eu venho a conversar, tá? Eu vou... Laélio, eu já te passo em seguida por e-mail, mas eu vou colocar aqui no chat para vocês um link. E esse link é de uma atividade que vocês podem fazê-la hoje, mas que ela vai durar ali 15 minutos. Na verdade, é um áudio de 15 minutos. Vocês podem fazê-lo e ouvi-lo hoje, mas fazer essa atividade ao longo da semana, tá? Ela é uma atividade que ela não é obrigatória. Exatamente, jornalismo não vai morrer, Isaac. Ezequiel, eu concordo plenamente contigo. Ele é extremamente necessário. As nossas 3 áreas são extremamente necessárias. E o que pode acontecer é a adaptação e mudança das mídias, mas não a morte de um ou outro, outra cadeia de atividade, tá? Então, concordo contigo. Mas voltando aqui na prática da atividade, eu vou passar para vocês um link de um áudio que eu gostaria que vocês escutassem só vocês, tá? Então, se vocês, por favor, mandem esse link para o celular de vocês, coloquem um fone de ouvido, ou deixem, se vocês estão em casa, não tem problema de atrapalhar, escutem ele no celular, porque ele vai fazer com que vocês andem pela casa de vocês, tá? Eu jogo um desafio aqui para vocês, para que vocês escutem isso e tentem repensar o que eu estou conversando com vocês nesse áudio para que vocês cumpram a tarefa final. Essa tarefa final, ela foi aberta já no Moodle, ela está aberta até semana que vem e ela é totalmente voluntária. Se vocês quiserem fazer, façam. É uma forma da gente, digamos, treinar características de inovação de uma maneira bem simples, mas que vocês vão perceber aí impactos bem interessantes dentro dessa proposta, tá? Eu não vou dar spoiler, eu não vou dizer aqui sobre o que é essa atividade. Eu vou deixar o link com vocês do SoundCloud, que é o link onde está o áudio ali. Vou mandar para lá, eu te mando por e-mail. Para aqueles que quiserem, tem no Moodle também, já está lá o link no Moodle. Eu não consigo hoje fazer e eu não vou perder esse link. Não, ele está lá publicado no Moodle, então não tem problema de vocês perderem esse link. 15 minutinhos de áudio, tentem escutar no celular de vocês e revisitar o que a gente falou aqui ao longo da aula, tá? Não é um podcast, é uma fala minha com vocês, ela não tem edição, então peço desculpas por qualquer que possa acontecer aí no áudio. Ok, gente? Frente a isso, eu finalizo a minha conversa com vocês aqui. Vocês têm essa prática que vocês podem fazê-la agora também.